Jornal da Cidade. Destaques dessa edição. No final da manhã de ontem foi realizada no cartório eleitoral, aqui em Andradas, importante reunião envolvendo representantes da Justiça Eleitoral local e de partidos políticos andradenses e biturenses. O objetivo foi estabelecer regras para a propaganda política obrigatória que está se iniciando. Uma das novidades diz respeito à propaganda por parte dos vereadores, que neste ano irão veicular suas propostas somente pelas ondas do rádio, ao contrário do que aconteceu no passado, quando a TV também podia ser usada pelo candidato. O chefe do cartório eleitoral, Vespasiano Vicentim Filho, falou sobre a reunião e fez análise positiva de todos os assuntos tratados. De acordo com ele, novas regras criadas recentemente pela Justiça Eleitoral serão aplicadas. Vamos ouvi-lo. Esta é uma reunião obrigatória pela Justiça Eleitoral, né? Ela teria que ser feita até o dia 19. O juiz optou por fazê-la logo após o registro de candidaturas para que as emissoras, né, de rádio, de televisão, inclusive, tenham possibilidade de já saber o tempo que os candidatos têm e os responsáveis pelos programas já possam iniciar a programação, né? Porque enquanto eles não sabem o tempo que eles têm de rádio e de TV, eles não têm como se programar. Então, para fazer essa programação toda e para gravar, né, os programas de rádio e de TV, é que o juiz ouve por bem fazer essa reunião o quanto antes. Ela é sempre produtiva, porque tem que haver um consenso entre todos os partidos, né, entre todas as coligações, no sentido de vamos fazer a entrega da mídia assim, assado, como é que a TV deve receber a mídia, né? As gravações, como é que as rádios vão receber as gravações, em que dias, que horários, né? Então tudo é definido nessa reunião que acabou. E no caso não foi apenas Andradas, não é? Aqui 2 cidades se representaram. Na verdade nós fizemos uma primeira reunião com Ibitura de Minas, onde a veiculação é tão somente na rádio, né? E hoje em dia é bem diferente, porque o prefeito ele aparece em 10 minutos e depois reprisam mais 10 minutos, mas de segunda a sábado, e os vereadores só vão aparecer nas inserções, não vai ter aquele bloco de prefeitos. E aqui em Andradas, a reunião foi logo em seguida, ela é um pouquinho mais demorada, porque envolve muito mais detalhes, né? São muito mais coligações, e também tem TV em Andradas, mas o que é certo é o seguinte, que na rádio veicula-se de segunda a sábado, né, a propaganda de prefeito, tão somente de prefeito. E temos inserções depois de prefeito e vereadores ao longo da programação nas rádios. Na TV já vai ser diferente, é bom que os ouvintes, né, mesmo da rádio, já saibam que na TV não vai haver vereador tendo propaganda de vereador, só vai haver propaganda de prefeito, né, isso pela lei. E o pessoal vai estranhar, né? Tava todo mundo acostumado a ver o vereador na TV, no caso aqui na nossa TV Andradas. Isso não acontece mais, então qual o motivo, Vespasiano? Não acontece pelo seguinte, antigamente nós tínhamos propaganda em rede segunda, terça, quarta, né? Segunda, quartas e sextas, e depois nós tínhamos terças, quintas e sábados. Então ia alternando, um dia prefeito, outro dia vereadores. Essa alternância acabou, né? Então não existe mais isso. Então a propaganda em bloco, ela se restringe efetivamente só ao prefeito, e ainda num tempo bem menor, que era de 30 minutos, agora passou para 10 minutos. Vereadores só podem ter inserções, mas as inserções na TV, elas são inviáveis. Por quê? Porque a TV local, ela só tem programação no máximo 3 horas por dia. E para que haja inserções, né, para que existam inserções, ela deveria ter uma programação de 5 da manhã até as 24, o que não acontece em Andradas. Então isso impossibilita que sejam feitas as inserções, porque as inserções são de 30 segundos e são 56 inserções por dia de vereadores, no caso da TV seriam mais 84 inserções de prefeito. Então é inviável, não tem como inserir isso ao longo da programação, porque não tem a programação durante todo o tempo, todo dia, né? Agora, muitas coisas podem gerar dúvida ainda para os eleitores. Por exemplo, nós já estamos ouvindo jingles nas ruas, os carros, mas me parece que esse ano é uma eleição mais limpa, Vespasiano, principalmente no aspecto visual.
O que acontece, a questão do carro de som é bem característica, né? Só que a lei eleitoral permite que os candidatos façam suas propagandas desde 8 horas da manhã até as 22 horas, o que até, num primeiro momento, vai contrariar a lei municipal. Mas a lei federal, que é, no caso, eleitoral, ela está acima da lei municipal. Então, os candidatos podem fazer, sim, suas propagandas até 22 horas. É lógico que, às vezes, o bom senso lhes possibilita o quê? Não, à noite deixa em silêncio, que é melhor para... Perde voto. Né? Pode se achar que é melhor, me parece até. Mas eles podem fazer propaganda até as 22 horas. Agora, com relação às demais propagandas, onde nós tínhamos aqueles cavaletes, aquelas placas, né, que ficavam, assim, eram bem característico mesmo da época de eleição, isso tudo restringiu-se, não há mais placas, não há mais cavaletes. Em compensação, existem algumas outras possibilidades dos candidatos fazerem. Isso tudo, o juiz eleitoral achou por bem marcar uma reunião, inclusive, é bom que se veicule, no dia 24, que é a semana que vem, na quarta-feira, às 18 horas, no fórum, para que os candidatos, os representantes dos candidatos, possam ir lá e tomar ciência das decisões que o juiz também tem para apresentar. Por quê? A legislação mudou em dezembro. É a primeira vez que se vai ter uma eleição bem mais limpa, com bem menos propagandas. E os limites, quem vai traçar mesmo, estão na lei, delineados, mas muita coisa fica meio... Os candidatos ficam meio em dúvida, né? Mesmo a gente, né? Eu tenho uma interpretação, o juiz pode ter outra. Então o juiz vai bater o martelo na quarta-feira com a interpretação dele, porque ele é que vai traçar, delinear os limites dessas propagandas. Porque, por exemplo, nós podemos falar, pode ser feita propaganda com bandeira. Mas que tamanho é essa bandeira? Tem tamanho? O juiz eleitoral pode entender que o tamanho é só de meio metro quadrado, entendeu? Então ele pode fazer isso com base na legislação, no entendimento dele, porque não tem nenhuma restrição na lei. Mas a propaganda máxima de adesivo é o quê? Meio metro quadrado. Então ele pode fazer uma correlação e entender que a bandeira só possa ter meio metro quadrado. Mas isso vai depender do juiz. Então essa postura do juiz é interessante para que os candidatos evitem de fazer alguma coisa que não está dentro da lei e que depois possam vir a ter problema. Nesse momento, no site do Tribunal Eleitoral, existem 82 candidatos ali, os nomes de 82 candidatos para disputarem as 9 cadeiras do Legislativo Andradense. Esses 82 nomes, eles já estão confirmados ou alguns nomes ainda podem ser avaliados pela Justiça, que pode entender que eles não estão aptos a serem candidatos? Na verdade, Sandro, o que acontece é que esses registros de candidatura, no momento em que eles entram aqui, no momento em que eles fazem esse registro num sistema próprio, né? Depois eles trazem para o cartório eleitoral. No momento em que eles trouxeram, né, isso já foi feito, para o cartório eleitoral, nós divulgamos esses nomes para a internet. Então, efetivamente, são esses nomes que estão registrados. Agora, o que acontece? No dia 18, no caso, vai ser publicado o edital com todos os candidatos. A partir daí, corre o prazo de 5 dias para que outros candidatos, outros partidos, coligações e o Ministério Público impugnem ou não. Caso o candidato seja impugnado, aí vai abrir um prazo para defesa por este candidato e só depois vai para o juiz eleitoral para deferir ou indeferir. Mesmo indeferidos, né, se tiver candidatos com registro indeferido, esse candidato pode recorrer para o TRE, depois para o TSE, e pode continuar concorrendo normalmente, como a gente, naquele sentido que a gente chama de subjúdice, sob apreciação judicial. Ele vai com o nome para a urna, mesmo que não tenha havido uma decisão em última instância, ele persiste com o nome da urna. Então, não dá para saber, neste momento, quantos candidatos serão deferidos e quantos serão indeferidos. O que eu posso adiantar para você é que a maior parte é deferida, a maior parte dos candidatos tem seus registros deferidos, né? Porque a maior parte está com os documentos e com os requisitos dentro daquilo que a Justiça pede. Alguns candidatos, existem também entendimentos, vai depender do promotor, vai depender dos cidadãos que podem impugnar, né, dos legitimados. Então, isso vai depender do que vai acontecer depois desse edital publicado, que é do dia 18, e aí eles têm 5 dias para analisarem, né? O promotor mesmo deve analisar nesses 5 dias os registros que estão aqui à disposição dele, né, e dos demais
mais legitimados para ver o que vai acontecer. Mas pode-se dizer o quê? Temos 82 candidatos. Podemos ter mais candidatos? Podemos, porque existem vagas remanescentes, né? As coligações não entraram com um número máximo de candidatos. Tanto é que nós temos 82, nós poderíamos ter até 90. Então existem partidos que convencionaram, na convenção, houveram por bem ter determinados candidatos, e esses candidatos já até renunciaram antes, nem os registros chegaram até nós. Então eles podem entrar, os partidos, as coligações, com outros candidatos. Isso também pode acontecer. E no caso das mulheres aqui candidatas, nós tivemos um número adequado de acordo com a lei? Pelo que nós analisamos até agora dos processos, todos os partidos tiveram a representatividade de 30% de mulheres, no mínimo. Então, isso todas as coligações conseguiram. E isso tem que ser visto mesmo, tem que ser dessa maneira pela lei. Agora, o mundo mudou, a internet chegou. Em linhas gerais, o que pode e o que não pode na internet? A internet é um caso bem sui generis, né? Porque é uma novidade mesmo, e à medida que nós vamos avançando, ela é inevitável, né? Você tem que usar mesmo. A internet, ela diferencia de uma imprensa escrita, que a imprensa escrita é paga, né? O candidato tem que pagar para ele ter o seu espaço veiculado na imprensa escrita. A internet é contrário, né? Não pode ser paga, tem que ser gratuita, né? O candidato pode ter o seu site de candidato, né? Então, ela é mais solta um pouquinho, não é? Do que a propaganda escrita. Justamente por quê? Porque é muito mais rápida, né? Tanto é que no próprio dia da eleição, ela acaba tendo veiculação na internet, o que não acontece na imprensa escrita, né? Porque você pode derramar santinhos, por exemplo, até a véspera. Já no dia você não pode mais derramar santinhos pela cidade. E a internet ainda se continua falando ainda da eleição mesmo no dia. É inevitável e é bom que assim seja, que há uma transparência. Inclusive, né, o próprio tribunal disponibiliza meios de você saber quantos votos teve naquela sessão, tudo isso, tudo pela internet, né, pelos aplicativos que você pode fazer pelo celular, inclusive, né? Então a modernidade permite tudo isso. Agora uma última questão referente aos eleitores. Quem ainda quiser votar em Andradas e tiver o título em outro município, dá tempo? É até setembro ou já encerrou? Não pode mais haver transferência, não. As transferências, elas aconteceram até dia 4 de maio, né? A partir desse dia, do dia 5, o cadastro fica fechado. Ele só vai voltar a ser utilizado e vai reabrir somente em 10 de novembro. Então é bem depois da eleição de primeiro turno e depois ainda da eleição de segundo turno. Embora nós não tenhamos, mas o cadastro é nacional, então ele só é reaberto para que nós façamos segunda via, transferência, revisão de título no dia 10 de novembro. Então, se um eleitor não transferir o seu título até dia 4 de maio, ele é de outro município, né, de outra cidade, ele vai justificar, terá que justificar. Agora, aqueles eleitores de Andradas, né, que já transferiram seus títulos e tal, poderão votar. Se quiserem fazer a segunda via, nós fazemos a segunda via, mas bem entendido, podem votar unicamente com documento de identidade, desde que saibam a sessão, né, na qual eles votam. Jornal da Cidade.